Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 100 dos fanáticos do Algarve. Hoje vamos analisar o Distritalão, o CP, a Liga 3 do Monca, a Segunda Liga do Farense e a Primeira Liga do Portimonense. Os fanáticos de hoje são o Armando Alves e o Carlos Encarnação. E vamos diretamente, Encarnação, vamos diretamente para o Distritalão e entramos a pé juntos na 14ª jornada e no regresso da competição. O Loutano foi vencer o Lagoa por 2-1 e cimentou a liderança. O Quarteirense teve dificuldades com o Guia, mas venceu por 4-3. O Silves conquistou um empate no confronto com o Quarteira. O Colatrense goleou o Inter por 5-1. O Lusitano foi vencer o Almansilense por 1-0 e os 11 Esperanças derrotaram o Diacher por 3-0. Como é que viste isto? Olha, em primeiro lugar, boa noite para ti, boa noite para o Armando, também para todos aqueles que nos estejam a ouvir e a ver. Estou a ver que, e aquilo que nós vinhamos realmente a falar, o Loutano parece que envergou e encarrilou, digamos que nesta primeira divisão distrital, depois do início de época um pouco atribulada, mas o certo é que a formação do Loutano vai conseguindo, jornada após jornada, vitórias, portanto está no caminho, digamos, que pretendia no arranque para esta primeira distrital, que era atacar o regresso ao Campeonato de Portugal, e para já o vai fazendo. Depois tem atrás de si um Quarteirense SAD que mantém ali aquela bitola de não deixar o Loutano fugir muito lá na frente, tem menos 4 pontos e venceu num jogo com 7 golos, que é sempre de salientar e de enaltecer quando há muitos golos, independentemente de quem ganha, mas o certo é que foi de certeza um bom espetáculo de futebol. Os 11 Esperanças recebeu e venceu o Odiacho por 3-0, portanto o resultado aparentemente normal da equipa de Faro. O Colatrense goleou o Inter de Almacil, que é o Lanterna Vermelha, por 5-1. Depois esse empate a uma bola entre o Silves e o Quarteirense, duas equipas que estão com posições diferentes na tabela classificativa. Realçar ainda a vitória do Lusitano Vila Real Santo António em casa do penúltimo classificado, o Almacilense. Portanto, todos resultados, alguns esperados, outros não, mas o certo é que este distrital da Associação de Futebol do Algarve continua dentro daquilo que nós vinhamos a dizer e temos vindo a dizer ao longo destes programas, que está muito competitivo, muito equilibrado. Basta ver que do sexto classificado, que é os 11 Esperanças, tem 19, para o décimo, que é o Guia, com 11, apenas estão 8 pontos a separar estas equipas, portanto, tudo em aberto até ao final do campeonato nesta primeira divisão da Associação de Futebol do Algarve. Até ao final do mesmo, que é bom para o futebol algarvio e também para as equipas que competem nesta primeira divisão distrital. E Armando, como é que viste esta 14ª jornada? Olha, aquilo que se perspectivava logo desde o início do campeonato está a acontecer apenas agora, uma vez que o Loutano teve um início muito aquém do que se esperava, também com aquela história que envolveu a derrota na Secretaria frente ao Colatrense, depois revertida recentemente pelo Conselho de Justiça da Associação de Futebol do Algarve, porque na verdade estamos a falar aqui de realidades completamente diferentes. O Loutano está no Distrital, mas é um clube com tradições nos campeonatos nacionais, tem uma estrutura profissional, tem recursos e condições que os outros não têm e naturalmente esperava-se que marcasse uma clara superioridade. Isso não aconteceu numa fase inicial, mas aos poucos está a acontecer. A equipa também foi ganhando consistência e eu diria que a equipa foi-se habituando àquilo que é o campeonato distrital. É um campeonato muito específico, muito próprio e naturalmente é preciso também os jogadores, muitos deles nunca tinham experimentado essa possibilidade de jogarem no distrital do Algarve e naturalmente houve todo um processo coordenado pelo treinador, o Ivo Soares, esse sim um bom conhecedor e com provas dadas
nas competições algarvias, e portanto tudo isso está agora a fluir e a equipa naturalmente vai fazer o seu caminho, e creio, aliás, mesmo naquela fase mais turbulenta, creio que poucos duvidavam que o Lolton fosse aparecer em grande plano e fosse apresentar-se como o grande candidato que de facto é ao título regional algarvio. Qual é o problema aqui? É que estamos ainda com poucos jogos da segunda volta, vamos no início da segunda volta, da primeira fase, e arriscamos a que os adversários comecem a ficar para trás e a segunda fase do campeonato da Associação de Futebol do Algarve da Primeira Divisão não tenha grande interesse competitivo, porque se o Lolton chegar à segunda fase com 10 ou 11 pontos de vantagem, sendo a segunda fase mais curta, porque entram apenas 6 equipas, portanto estamos a falar de 10 jogos, se o Lolton entrar, por exemplo, com 10 pontos de vantagem, significa que dificilmente será agarrado e a tendência até será os adversários desmotivarem-se um pouco com uma distância considerável e o Lolton acabar por garantir a subida bastante cedo. Esperemos que aquelas equipas que têm dado bons sinais e que têm tido bom comportamento, que têm uma outra oscilação, que têm registrado uma outra oscilação, possam de facto contribuir para que o campeonato seja animado até ao fim. Estou a falar nomeadamente do Quarteirense SAD, que tem sido uma agradável surpresa, que vai ali em segundo lugar a 4 pontos do Lolton, e não estarei enganado, não tenho o calendário aqui à mão, mas creio que não faltará muito para termos um jogo entre o Quarteirense e o Lolton, que para além de ser um derby do Concelho de Lolé, será também uma prova de fogo para as duas equipas, para percebermos se de facto o Lolton sai disparado e pronto, esqueçam lá a história da competitividade desta época, fica para o próximo ano, ou se o Quarteirense consegue travar o Lolton e, em função disso, dar acrescida animação ao que resta ainda do campeonato. São projetos diferentes, mas muito interessantes, e tanto de um lado como de outro há bons argumentos, e eu penso, até por força das dificuldades que o Silves tem vindo a sentir, muito também tendo em conta aquilo que aconteceu no jogo com o Odiacho, que naturalmente causa sempre abalo no clube, no balneário, e o Colatrense também com algumas oscilações. Parece-me que se há equipa que poderá aqui colocar algumas pedras no sapato do Lolton, será a formação do Quarteirense. Vamos ver, são as primeiras indicações, digamos, do novo ano, e o novo ano está a trazer aquilo que se esperava que fosse a realidade desde o início da temporada. E, portanto, digamos que nada de novo em relação ao que se esperava para este campeonato, algo de novo sim em relação àquilo que foi um início muito difícil do Lolton e que tem vindo a recuperar posições e está agora no lugar em que todos, a generalidade das pessoas, prognosticava que viesse a estar mais jornada, menos jornada. E Armando, na próxima jornada, e quando faltam 8 jogos para a definição do tal sexteto, vamos ter um grande jogo entre candidatos com o Odiacher a receber o Lagoa, outro daqueles jogos com o Quarteira a receber o Colatrense, o quinto classificado lusitano vai receber o segundo Quarteirense, escaldante também vai ser o duelo entre o Guia e o Silves. O Inter de Almancil vai receber o candidato 11 Esperanças e o líder Lolton vai receber o Almancilense. Antevisão. Creio que há aqui bons motivos para aguardarmos muita luta, muita disputa, tendo em conta que os 6 primeiros vão discutir será o grupo que vai discutir o título. Mas para muitas, ou pelo menos para algumas dessas equipas, ficar em sexto, ou em quinto, ou em quarto lugar, significa desde logo a concretização de um grande objetivo que é a permanência. E portanto, significa que a época fica praticamente feita. Estamos a falar ali de equipas como o Lusitano, as Esperanças, o Odiacho, o Quarteira, o Lagoa. Creio que daí para baixo o Guia já está a uma distância considerável, já está a 8 pontos, parece-me sinceramente, com as jornadas que faltam, que será uma distância praticamente irrecuperável, apesar de ser uma equipa interessante e competitiva. Já tive a oportunidade de vê-los jogar, tem algumas lacunas, é verdade, mas são uma equipa chatinha, digamos, e a prova disso é que o Quarteirense teve muitas dificuldades para os superar agora na última jornada. E depois, ainda mais para trás, o Almancilense e o Inter de Almancil, que estão, creio eu, sem condições e sem argumentos para poderem aspirar aos 6 primeiros lugares. Ou seja,
temos aqui um conjunto de 7, 8 equipas em que só 3, 4 vão ter vaga neste comboio da frente. Portanto, eu creio que nesta primeira fase, e até ao final desta primeira fase, a grande luta e os grandes motivos de interesse vão residir precisamente nesses confrontos onde estarão envolvidas as equipas que são candidatas a estas vagas e, de facto, sobressaem aqui alguns jogos neste fim de semana, como disseste, o Odiares com o Lagoa, que são duas equipas que neste momento estão na segunda metade da tabela, mas que têm legítimas aspirações a chegar à primeira metade, e daí a importância deste jogo, porque quem perder este jogo ficará numa situação delicada. Temos também o Quarteira com o Colatrense está nos 6 primeiros, o Quarteira está a 1 ponto apenas do 6º lugar, e portanto será também um jogo que centra muitas atenções. E é por aí, até ao final desta primeira fase, a luta por um lugar entre os 6 primeiros vai ser terrível, e seguramente vamos ter jogos muito interessantes e muito competitivos, havendo também outros jogos. Estou a olhar aqui, por exemplo, para o Lusitano de Vila Real com o Quarteirense, que é um jogo de históricos, né? O Lusitano de Vila Real, uma das 4 equipas algarvias que andou pela primeira divisão, no final dos anos 40, o Quarteirense, que andou muitos anos na segunda e na terceira divisão nacional, e duas equipas que vão seguramente protagonizar um jogo muito interessante, porque o Lusitano quer cimentar um lugar entre os 6 primeiros e o Quarteirense não quer deixar fugir o Loltano, numa jornada em que o Loltano defronta o penúltimo classificado e, portanto, terá todas as condições para somar mais 3 pontos, e, portanto, aqui uma tarefa árdua da parte do Quarteirense em Vila Já Santo António. Depois há aqui outros jogos que, como disse há pouco, o Guia, apesar de me parecer que já não poderá chegar aos 6 primeiros, é uma equipa muito complicada e poderá oferecer grandes dificuldades a um Silves que me parece que já viveu a sua melhor fase neste campeonato e que estará agora numa fase descendente em termos de rendimento e também de motivação, porque do Silves, se nos lembrarmos, chegou a andar no primeiro lugar e naturalmente Candeia, que vai à frente, alumia 2 vezes e dá um ânimo acrescido e tudo isso, e a verdade é que a equipa depois acabou por cair na classificação. Há aqui o 11 Esperanças, que está ali no 6º lugar, mas com os adversários muito, muito próximos, tem uma magnífica oportunidade para ganhar alguma margem de folga, uma vez que vai ao campo do último, o Inter de Almancil. Mas mesmo estas equipas que a prioristicamente estão fora da luta pelos 6 primeiros lugares, têm, é verdade que com alguma irregularidade, demonstrado competitividade. O Inter de Almancil, num ou noutro jogo, já mostrou que é capaz de roubar pontos de equipas da parte cimeira da classificação. O Almansilense a mesma coisa e o Guia também. E, portanto, dizer-se que estes jogos contra estas equipas poderão ser mais fáceis, não é bem assim, porque há aqui também o brio dos jogadores, dos treinadores, a competência, porque já se trabalha muito bem, seja ao nível dos primeiros classificados, seja também na segunda metade da tabela classificativa, e, portanto, há que esperar também aqui que os jogadores ponham em campo tudo aquilo que podem e sabem, e os treinadores mostrem também as suas capacidades para termos não apenas uma parte final desta primeira fase muito, muito interessante, mas também uma segunda fase vibrante, no sentido de termos qualidade, termos espetáculos interessantes, porque há aqui um pormenor, e não nos cansamos de chamar a atenção para isso, é que pode descer muita gente do Campeonato de Portugal, e portanto, a fase de descida, a segunda fase de descida, será muito, muito difícil, muito exigente, porque pode haver o risco de apenas 2 equipas, por exemplo, conseguirem a permanência, e portanto esse será mais um fator de animação para este campeonato. Naturalmente que o desejável será que nenhuma equipa algarvia do Campeonato de Portugal deixa, mas temos que ser realistas, olhar para o contexto e perceber que muito dificilmente isso acontecerá. E a Encarnação, antevisão para a próxima jornada? A antevisão, o Armando já escalpelizou muito bem aqui esta jornada, a tentar aqui perceber até que ponto é que o Loutano, recebendo o Almansilense, que é o penúltimo classificado, poderá ou não aproveitar o resultado do Lusitano de Vila Real Quarteirense SAD. Penso que será este, na minha perspectiva, aquele jogo que poderá despertar mais interesse, principalmente no que diz respeito às contas lá na frente da tabela classificativa. Logicamente, estamos aqui a falar de um jogo, e o Armando também já o disse, duas equipas com pergaminhos no futebol algarvio e não só,
também no futebol nacional, mas o certo é que para mim este é sem dúvida o jogo-chave, e depois tentar perceber até que ponto é que as prestações do Odiastre, do próprio Quarteiro, do Lagoa, nesta jornada, o Odiastre vai encontrar com o Lagoa, e como o Armando disse também bem, poderá ser ou não aqui uma tentativa de viragem ou de conseguir chegar aos lugares que dão acesso pelo menos à manutenção, porque isto, e olhando para o Campeonato de Portugal, e já vamos falar nele, o cenário esse está completamente muito negro para as equipas algarvias, mas o certo é que parece-me que esta metade da tabela classificativa do Lagoa para cima, tudo ainda poderá ser possível. Portanto, torna-se aqui de verificar e de ver até que ponto é que este fim de semana equipas como o Quarteira, que recebe o Colatrese, que está na parte de cima da tabela classificativa e vem fazendo paulatinamente um campeonato muito tranquilo, à imagem do que fez o ano passado. Logicamente que agora tem aqui um outsider que não tinha o ano passado, que é o Loutano, para além do Quarteirense, também está muito bem apetrechado e também está a praticar um bom futebol, mas o certo é que, e como o Armando disse, esperemos que acima de tudo tenhamos até a final deste campeonato distrital todas as equipas envolvidas, não só aquelas que estão a lutar para a manutenção, porque aquelas que neste momento estão na zona de descida têm que pensar um pouco naquilo que é a realidade da tabela classificativa do Campeonato de Portugal e do fosso que já se vai criando das equipas algarvias para as outras que competem no Campeonato de Portugal. Portanto, tudo isto são cenários, logicamente que as equipas e as equipas técnicas estão atentas a isto, e isso poderá ser muito importante também para o desenrolar deste distrital até ao seu final. E Encarnação, vamos de viagem até ao CP, 13ª jornada. Na Série D, as equipas algarvias acabam por estar a dar alguns sinais de vida. O Imortal foi vencer o Oriental Dragon por 1-0 e já soma 3 vitórias consecutivas. O Esperança de Lagos dá sinais positivos também e venceu em Olhão, enquanto o Olhanense não consegue inverter. O Futebol Clube Ferreiras também deu sinais positivos, mas perdeu por 1-0 frente ao líder Atlético. Como é que viste esta jornada? Olha, em primeiro lugar, deixa-me falar do Imortal, porque tenho que falar do Imortal, logicamente. Imortal, uma equipa que, com poucos meios, ao contrário de muitas outras equipas que estão a competir neste Campeonato de Portugal, e estamos a falar de um Atlético, estamos a falar de um Lusitano de Évora, estamos a falar de um próprio Rabo Peixe que fez a vida negra ao Nacional da Madeira para a Taça de Portugal e fez um jogo de se lhe tirar o chapéu. O certo é que este Imortal há 5 jornadas que não perde, ou seja, tem 3 vitórias e 3 vitórias consecutivas e 2 empates. E o trabalho que o Ricardo Moreira está a fazer neste Imortal é algo que nos leva a pensar que muitas das vezes a falta de matéria ou a qualidade, muitas das vezes as equipas querem ir buscar fora, têm ali ao pé dele. Ou seja, este Imortal é uma equipa que não tem jogadores, à exceção do Marocas, que tem feito, e do Bruno Torres, tem sido um grande destaque deste Imortal neste campeonato. O certo é que o Ricardo Moreira está ali a trabalhar, está a fazer ali omeletes com ovos bem pequeninos, se me permitem a expressão, com o devido respeito, logicamente, porque isto é uma frase para dar ainda mais ênfase ao trabalho que está a ser feito em Albufeira. O certo é que este Imortal, neste momento, está no 5º lugar com 20 pontos e está nada mais, nada menos a 6 pontos do segundo classificado. Não vamos dizer que o Imortal vai jogar para subir, como é lógico, perante as suas dimensões, não podendo ir ao mercado, tendo algumas debilidades em ir buscar jogadores com qualidade, logicamente que estamos aqui a falar já de um campeonato excelente deste Imortal. E dou os parabéns não só a toda a direção do Imortal de Albufeira, mas também à sua equipa técnica, que pelas gotas da chuva tem feito aqui um excelente trabalho. O representante que está melhor classificado neste Campeonato de Portugal. Depois temos o Esperança de Lagos, que venceu por 3-2, mesmo ao cair do pano, a formação do Olhanense, que parece-me, espero que não deite a toalha ao chão, mas muito dificilmente o Olhanense conseguirá de alguma forma erguer-se desta passagem que está a ter este ano pelo
de Lagos, esse também com esta vitória ficou ali a 3 pontos do Juventude de Évora, respirando também um bocadinho melhor. Depois o Ferreiras é outra incógnita e já está a 8 pontos do Juventude, portanto, que é aquele que fecha os primeiros 8 lugares, mas o certo é que quer Esperança de Lagos, e eu disse-o aqui várias vezes e volto a dizer, e tenho visto o Esperança de Lagos. Acho que o Esperança de Lagos tem um excelente plantel, tem qualidade dentro do plantel, e penso que poderá ser destas equipas, do Ferreiras e do Olhanense, aquela que poderá juntar ao Imortal naquilo que diz respeito a não descer de divisão. De resto, há que aguardar, mas logicamente volto a salientar, porque uma equipa como o Imortal, nas últimas 5 jornadas, 2 empates, 3 vitórias, e logicamente tudo isso faz com que esteja onde está neste momento, que é na 5ª posição, com 20 pontos. Não está muito longe do Praense, que é o 9º, tem 15, mas sempre é melhor ter 5 pontos na mão e à frente do que estar ali numa situação que possa depois, em caso de algum deslize, causar dissabores. Portanto, está, na minha opinião, dito aquilo que penso deste Campeonato de Portugal, com uma grande preocupação, essa sim, para o Sporting Clube Olhanense, porque, sinceramente, jornada após jornada, resultado após resultado, a equipa não consegue se encontrar, não consegue vencer, já mudou de treinador, entretanto têm saído jogadores, enfim, vamos com alguma serenidade aguardar o desfecho, esperando que o Olhanense também e o Ferreiras juntem-se com o Lagos lá perto do Imortal, que seria muito bom para o futebol algarvio, mas não tenho muita esperança que isso venha a acontecer. Armando, 13ª jornada, como é que viste? Olha, a nota de destaque, o Carlos já falou e muito bem, faz todo o sentido que se destaque aqui o feito do Imortal. Eu chamaria aqui nota, e para não repisar aquilo que o Carlos Encarnação referiu, para um aspecto que já na época passada foi determinante no percurso do Imortal, que é a sua coesão e consistência defensiva. Estamos perante a melhor defesa desta série. O Imortal sofreu apenas 9 golos em 13 jogos e, portanto, esse trabalho de organização defensiva é já uma referência do Ricardo Moreira, do próprio Imortal ao longo destas épocas, seja num esquema de 3 centrais, que foi muito utilizado na época passada, seja num esquema de 4 defesas, que também tem sido utilizado mais vezes esta época. A verdade é que a equipa, nos últimos 3 jogos, não sofreu qualquer golo, e isso acaba por ser relevante, porque quem não sofre golos tem pelo menos um ponto garantido, e a verdade é que o Imortal conseguiu mais do que isso e conseguiu dar um importante salto na tabela classificativa, importando realçar algo que me parece relevante, que é a escassez de recursos. O Imortal compete em termos orçamentais com clubes do Distrital, não é com clubes do Campeonato de Portugal. Há clubes no Distrital do Algarve que pagam tanto ou mais do que o Imortal e, portanto, temos que olhar para essa realidade para perceber o trabalho, a qualidade do trabalho que ali tem sido desenvolvido e dar mérito a quem de facto o tem, ao treinador, aos jogadores, a toda a estrutura que consegue, com muitas dificuldades e com recursos muito limitados, fazer com que o Imortal seja a melhor equipa algarvia do Campeonato de Portugal e a melhor com margem de folga. Estamos a falar de 20 pontos, são os que o Imortal tem, e a segunda melhor equipa algarvia, que é o Esperança de Lagos, tem 15 pontos, menos 5 pontos. O Imortal instalou-se agora num, não direi confortável, mas de alguma forma cómodo, 5º lugar, e as outras equipas algarvias estão todas abaixo da linha d'água. É verdade que o Esperança de Lagos, com a vitória no terreno do Olhanense, ficou ali já perto da linha de permanência, é um bom sinal. Aliás, se puxarmos aqui um pouco o filme atrás e voltarmos àquilo que dissemos no início da época, acreditávamos que o Esperança de Lagos tinha condições esta época para fazer melhor do que fez na época passada. É verdade que as coisas inicialmente não correram bem, é verdade que foi necessário mudar de treinador, mas nota-se que há ali qualidade, matéria-prima. Houve também agora alguns reajustamentos no plantel, algumas saídas, algumas entradas. Esperemos que isso permita também algum salto qualitativo para melhor e que a equipa mostre melhores argumentos em campo e seja capaz de garantir os pontos necessários
para garantir a permanência no Campeonato de Portugal. Já em relação ao Ferreiras e ao Olhanense, estão nos últimos 2 lugares. É verdade que o Ferreiras tem o dobro dos pontos do Olhanense, o Ferreiras tem 10, o Olhanense tem 5, mas do Ferreiras até à chamada linha d'água já vão 8 pontos de diferença, que é uma distância muito considerável. Isso para o Ferreiras, 8 pontos é algo muito, muito difícil de superar. Imaginemos então para o Olhanense, que está a 13 pontos dessa zona. O Olhanense tem 5 pontos e está a 13 pontos da linha de permanência. E, portanto, isto aqui é necessário um autêntico milagre e, infelizmente, não acreditamos que isso possa suceder, até porque um ou outro jogador de melhor qualidade naturalmente vai se evidenciando e vai partindo para outras paragens, e o que tem acontecido é que o plantel, em vez de ganhar alguma qualidade acrescida para poder ser ali dos últimos lugares, tem vindo a suceder precisamente o inverso, porque também as condições financeiras não são naturalmente as melhores, e para se ter bons jogadores neste campeonato é necessário também algum dinheiro, ou então uma estrutura muito bem montada como a que tem o Imortal. E portanto, isto serve para dizer que, infelizmente, e faltando ainda muitos jogos, porque falta uma segunda volta inteira, parece-nos que a tarefa do Olhanense é uma tarefa manifestamente impossível, e a tarefa do Ferreiras é uma tarefa muito, muito, muito difícil. Não quer dizer que a equipa não possa, eventualmente, com uma sucessão ali de 2 vitórias, 7 pontos em 3 jogos, um ciclo assim, digamos que arrebitar e crescer. Agora, em relação ao Olhanense, sinceramente, o Olhanense, que não milita nos campeonatos distritais desde o início dos anos 40, e portanto estamos aqui a falar de um possível evento daqui a uns meses, que significará o regresso do Olhanense aos distritais passados cerca de 80 anos. Portanto, há cerca de 80 anos, poderei precisar isso nos próximos programas, há cerca de 80 anos que o Olhanense não milita nas competições distritais de futebol, e apostamos para assistir a algo que nos entristece a todos, porque é um clube com pergaminhos, com grandes tradições, um clube que tem títulos em todos os escalões do futebol português, é importante que se diga, campeão de Portugal, campeão da 2ª Divisão, campeão da 3ª Divisão. Não há nenhum outro no Algarve que tenha este palmarés, este registro, e portanto estamos a falar de, pode dizer-se que não é o clube que é assado, mas é o Olhanense, é o nome do Olhanense, são as camisolas do Olhanense, e naturalmente ficamos todos entristecidos por ver um clube desta dimensão e com esta grandeza estar a viver uma situação particularmente delicada, talvez uma das mais delicadas da sua história centenária. E Armando, vamos para a 14ª jornada, a primeira da segunda volta. O Imortal vai visitar o Vasco da Gama da Vidigueira, que roubou pontos na primeira volta. O Futebol Clube Ferreiras vai viajar até os Açores para defrontar o Praense. Na primeira volta perdeu por 1-0. O Esperança de Lagos vai visitar o Oriental Dragon, que na primeira volta venceu por 2-1. E o Olhanense vai receber o Juventude de Évora, com quem perdeu por 4-0. Uma divisão. Em relação ao Imortal, eu lembro-me que no jogo da primeira volta, as crónicas, porque eu não vi o jogo, mas lembro-me perfeitamente que o Imortal exerceu claro domínio e acabou por não ter sorte. Pode ser que agora as coisas se invertam, até porque o Imortal está num ciclo excelente. O Imortal não sofre golos há 3 jogos, deu um salto importante na tabela classificativa, e naturalmente que isso constitui uma motivação acrescida, dá força, dá ânimo, e aquela bola que sai ao lado, aquela situação em que o árbitro, na dúvida, em vez de marcar penalti, marca a falta ofensiva. Às vezes, quando as equipas estão por cima no aspecto anímico, isto vira-se tudo ao contrário e acabam as coisas por correr bem. Esperemos que assim suceda com o Imortal, até porque trata-se ali de um adversário direto. O Imortal tem 20 pontos, o Vasco da Gama da Vidigueira 19. Se o Imortal conseguir uma vitória na Vidigueira, dará um salto importante na classificação. O Esperança de Lagos vem de uma vitória muito importante e tem agora um teste diante de uma equipa que está atrás de si. É certo que vai ao terreno do adversário, mas temos que reparar em algo que me parece importante, porque temos que olhar também para a história dos clubes, para aquilo que são os clubes. O Oriental Dragon não é propriamente um clube, é uma SAD que foi constituída, enfim, não tem massa associativa propriamente,
não há grande pressão nos seus jogos caseiros e, portanto, o Esperança de Lagos não vai propriamente jogar, não vai jogar a Rabo de Peixe, que é um ambiente terrível, não vai jogar a Évora, que também vão muitas pessoas ao estádio, vai jogar praticamente num campo neutro. E isso pode ser aproveitado, pode e deve. Uma vez que, como disse, a equipa vem de um resultado positivo e tem boas condições, bons argumentos para poder sonhar com algo mais. Em relação ao Olhanense, bom, daqui até a final são só finais para o Olhanense e cada final perdida significa mais um passo atrás. E não é, digamos que não é relevante olhar para o nome dos adversários, seja qual for, o Olhanense precisa de vitórias para sair de onde está. O Juventude de Évora começou muito bem o campeonato, andou nos lugares da frente, depois, entretanto, caiu, e se calhar até é o melhor momento para defrontar este Juventude, porque houve uma fase aqui da temporada em que se pensou que o Juventude iria lutar pela subida. Depois a equipa de Évora teve uma quebra e atualmente está no 8º lugar. E, portanto, poderá ser uma boa oportunidade. O problema é a capacidade do Olhanense, os argumentos do Olhanense. E é aí que nós, sinceramente, se o Juventude está mal, o que dizer do Olhanense, que tem 5 pontos somados e, portanto, as dificuldades são muitas. Em relação ao Ferreiras, uma deslocação ao reduto do Praiense, na Praia da Vitória, na Ilha Terceira, é uma equipa que está ali não muito longe do Ferreiras e, portanto, é uma oportunidade aqui que se abre, para além de, sendo um jogo nos Açores, com o que isso encerra de deslocação, de voos, dessas coisas todas, é uma logística um pouco cansativa. A verdade é que o estádio da Praia da Vitória é um campo muito bom. Eu conheço o campo da Praia da Vitória. Não há grande pressão do público, não é, longe disso, dos piores campos dos Açores, e, portanto, também aqui esse aspecto da pressão exterior, digamos, não funcionará muito e, portanto, haverá condições também para o Ferreiras poder lidar melhor com isso. E é importante que a equipa consiga, de facto, uma vitória que a galvanize, que a faça aproximar ali da linha de permanência para, ao longo desta segunda volta, poder depois aspirar a algo mais, porque a primeira volta foi fraquinha, foi apenas 2 vitórias em 13 jogos, são um registro manifestamente curto para quem quer assegurar a permanência neste campeonato. A bem da verdade, importa dizer que o Ferreiras gere, digamos, a sua participação nos campeonatos nacionais sem correr o mínimo risco em termos financeiros. Ou seja, aquilo que há é aquilo que se gasta. E não havendo, não se gasta. E, portanto, é essa a política desportiva do clube. Isso, por um lado, não hipoteca o futuro, porque, independentemente do que acontecer em termos desportivos, o Ferreiras mantém sempre uma saúde financeira invejável. Mas, por outro lado, percebe-se que, por exemplo, como agora, talvez com 2 jogadores ali de melhor qualidade, o Ferreiras conseguisse sair da posição onde está e ter melhores argumentos para lutar pela permanência. São políticas desportivas que não vamos aqui discutir, é muito aceitável e é até louvável aquilo que fazem os dirigentes do Ferreiras, mas seria bom também que lá na terra aparecesse alguém que ajudasse e dissesse, olha, vão lá buscar mais aqui, precisamos aqui de um avançado, ou precisamos de um defesa central de melhor qualidade e nós ajudamos, porque muitas vezes também é o tecido económico local gosta que os resultados apareçam, que as coisas apareçam, mas não contribui, não ajuda e isso torna as coisas muito, muito mais difíceis. Vamos esperar. Há um dado importante, é que durante semanas e semanas olhamos para a classificação e víamos as 4 equipas algarvias ali em posições muito delicadas deste campeonato. Agora já temos o Imortal com 5 pontos sobre a linha de permanência. Temos o Esperança de Lagos a apenas 3 pontos da linha de permanência. E acredito que o Ferreiras também, com mais dificuldades seguramente, mas também poderá dar o salto e ir por ali acima agora na segunda volta. Encarnação, primeira jornada da segunda volta, a divisão. É um virar de página e esperemos que seja um virar de página positivo para as equipas algarvias. Penso que neste arranque desta segunda volta o Ferreiras poderá aproveitar esta ida ao Praiense dentro daquilo que o Armando também há pouco disse, que é tentar de alguma forma
acordar um pouco para aquilo que será a realidade dentro das suas características e das capacidades financeiras que tem, para se poder aproximar um pouco mais da zona que lhe dê acesso à manutenção neste Campeonato de Portugal de forma automática. De resto, o Imortal vai até ao vasta gama da Vidigueira, e o Armando disse bem, num jogo onde na primeira volta tudo aconteceu, todas as oportunidades de golo apareceram, infelizmente o golo não apareceu. Esperamos que desta feita, e logicamente estando o Imortal numa fase positiva e numa fase em que realmente os resultados aparecem, e quando os resultados aparecem, o Armando também o disse há pouco e concordo com isso, se calhar aquela bola que vai à barra entra, aquela bola que vai ao lado entra ali no cantinho, e tudo isso poderá ser também um aliciante para que este Imortal arranque o mais depressa possível para aquilo que todos nós desejamos que as equipas algarvias consigam, que é a manutenção. O Esperança de Lagos, esse tem a oportunidade mesmo de dar o salto para fora desta linha que se encontra. Uma visita ao Oriental Dragon, um clube com poucas ou nenhumas, ou mesmo nenhumas referências a nível do futebol, do panorama do futebol português, e o Esperança de Lagos, que tem, volto a dizer, um excelente plantel, uma equipa que tenho visto jogar e tenho gostado de ver jogar frente às equipas que defronta, que desta vez consiga fazer um bom jogo, mas acima de tudo, que é o mais importante, consiga conquistar os 3 pontos, porque logicamente que se o Esperança de Lagos se apanhar fora da zona de despromoção, tal como o Imortal, com os resultados positivos a aparecer, as coisas começam depois de alguma forma a encarrilar, e o Esperança de Lagos tem plantel para que isso venha a acontecer. Depois temos o Olhanense a jogar em casa frente ao Juventude de Évora, que não está a atravessar, é uma realidade, uma boa fase, mas este Olhanense também não nos está a dar garantias de que possa de alguma forma contrariar qualquer adversário. Teve empatado com o Esperança até perto do final, depois sofreu o 3-2, acabou por perder, mas o certo é que as jornadas vão-se passando e o Olhanense não vai materializando em pontos a passagem dessas jornadas, e esta segunda volta teria que fazer uma volta exemplar, para não dizer super exemplar, para ainda ter algumas esperanças de sair da zona onde está. Sei que vai ser um jogo muito complicado. Aliás, há poucos dias falava com um colega nosso da comunicação social do Alentejo, e ele dizia-me que o Juventude também quer dar volta à fase menos boa que teve nestas últimas jornadas e quer começar precisamente por Olhão. Portanto, vai ser aqui um jogo onde vão estar duas equipas à procura daquilo que é o normal, que é os 3 pontos, mas vamos ver que se o Olhanense conseguir entrar na frente do marcador, consiga suster a equipa adversária e pelo menos conquistar pontos, porque realmente tem faltado aqui ao Olhanense aquela consistência, também muita juventude, também muitos jogadores novos que este ano vieram, e como tal está a ser mas muito complicado a este Olhanense dar a volta ao texto. Vamos ver o que é que esta segunda volta poderá ou não trazer, não só ao Olhanense, mas também às equipas algarvias, mas prevejo que pelo menos o Esperança de Lagos consiga de alguma forma saltar para a zona de continuidade para o ano no Campeonato de Portugal dentro de muito em breve. Armando, agora vamos para a Liga 3 e para o grande jogo do Monca. Na 13ª jornada da Série B, o Moncarapachense foi aos Açores vencer o Fontinhas por 4-2, mas ainda não saiu da penúltima posição. Da próxima jornada vai receber o Caldas, que está na 6ª posição e com 8 pontos de vantagem. É verdade, não saiu lá dos lugares de baixo da classificação, mas uma vitória fora e pelos números e também pela exibição, que nós tivemos a oportunidade de ver boa parte do jogo, foi um desempenho bem conseguido
e tudo isso junto dá uma motivação acrescida seguramente ao grupo de José Bizarro para tentar, ao longo das jornadas que faltam, ainda são bastantes, sair ali dos últimos lugares da classificação, ganhar ali uma maior margem de folga, sabendo-se que este campeonato tem duas fases. Portanto, os 4 primeiros são apurados para discutir a subida e as outras 8 equipas vão discutir a permanência. Naturalmente, que interessa, quanto mais pontos o Moncarapachense somar agora em melhores condições, estará depois para lutar para a permanência e é importante, de facto, conseguir resultados positivos. Já o dissemos aqui por várias vezes que esta série B da Liga 3 é uma série muito, muito difícil, com vários clubes com grandes tradições no futebol português. Mais de metade dos participantes já competiram na primeira divisão nacional e, portanto, há aqui um rastro de história, de tradição, de apoio popular também, porque quer a Académica, quer o Vitória de Setúbal, quer o Belenenses, quer o próprio Caldas, que agora visita Moncarapaz, basta olharmos para o que aconteceu esta temporada no Caldas com o Benfica para a Taça de Portugal, por exemplo, para percebermos o entusiasmo da gente do Caldas. O próprio União de Leiria, que tem batido recordes de assistência neste Campeonato de Portugal, é verdade que com bilhetes oferecidos, mas os nossos clubes também, uma vez ou outra, já têm oferecido bilhetes e os estádios não enchem, e portanto, há aqui clubes que de facto têm grandes tradições, e isso dificulta a tarefa do Moncarapachense, que é uma espécie de David aqui no meio dos Golias que estão neste campeonato. Isso não impede a equipa, naturalmente, de lutar, de fazer pela vida, e fê-lo muito bem nos Açores, já o referimos, e acreditamos que poderá fazê-lo agora também diante do Caldas. O Caldas, que já viveu melhores dias neste campeonato, se nos lembrarmos, quando o Caldas defrontou o Benfica para a Taça de Portugal, estava em primeiro lugar, agora já está apenas em quinto lugar, ou seja, está fora da zona dos lugares que dão acesso à subida. É um jogo muito importante para o Caldas. O Caldas terá que assumir o jogo e o Moncarapachense, tal como fez nos Açores, com uma postura mais de contra-ataque, de contenção, explorando bem a velocidade dos seus homens mais avançados, poderá eventualmente tirar proveito para conseguir um bom resultado. E um bom resultado passará por uma vitória. O Moncarapachense, se ganhar, dará ali um salto importante na classificação, galgará 2, 3 lugares previsivelmente na classificação. E esperamos que isso acabe por acontecer. Temos dito sempre desde o início da temporada que a tarefa do Moncarapachense é muito difícil, mas não é impossível. E vai depender também um pouquinho de fator sorte, de um ou outro jogo em que a equipa acaba por sair por cima, superando as dificuldades, como aconteceu agora diante do Fontinhas, e é importante depois aproveitar a força anímica que esses sucessos dão e levá-los para o jogo seguinte. E, portanto, esperemos que a equipa consiga, diante do Caldas, ser ainda mais forte, até porque, como dissemos, o Caldas está ali numa situação delicada na luta pelos 4 primeiros e vai ter que assumir o jogo. E tanto que assumir o jogo vai abrir, previsivelmente, espaços nas suas costas. E, portanto, é uma boa oportunidade. Esperemos que o Moncarapachense consiga dizer que não há uma sem duas e que só uma segunda vitória consecutiva. Encarnação, uma análise a esta jornada e uma antevisão da próxima. Olha, uma jornada onde os primeiros não quiseram ganhar. Quando digo não quiseram ganhar, não os deixaram ganhar. Nem Amora, nem Leiria venceram. O único que acabou por vencer foi o Alverca. O jogo do Moncarapachense muito bem conseguido. Parece-me que a equipa está, e nós dissemos aqui durante muitos programas mesmo, que teria que ser feito algo com alguma rapidez para que este Moncarapachense pudesse despertar rapidamente para aquilo que vai ser os seus objetivos, como é lógico, que é a manutenção nesta Liga 3, e penso, dentro daquilo que vi do jogo, do último jogo, que é uma equipa que está no bom caminho. Portanto, o Moncarapachense nota-se uma equipa mais madura, uma equipa com mais qualidade, com processos já bem definidos e com processos de jogo como deve de ser. Os jogadores sabem o que é que têm que fazer dentro de campo, ao contrário, na minha modesta opinião, e que não era para ser futebol, quando estava cá o treinador.
o certo é que eu noto que é uma equipa mais organizada, uma equipa mais consciente daquilo que tem que fazer dentro das 4 linhas, e espero muito sinceramente que, como não uma, sem duas, que realmente consiga vencer o Caldas, que vai ser um jogo mesmo muito complicado para a formação de Moncarapaz, mas o certo é que seria aqui como que um virar também de página, porque 2 vitórias consecutivas daria muito mais alento do que a vitória do último fim de semana, que foi estrondosamente bem conseguida e bem jogada. E também há que aproveitar isto que o Armando disse, este Caldas neste momento está numa fase descendente, portanto há que ter aqui também em conta o facto da Académica, isto parece que o Moncarapachense vem em vez de se ir distanciando da Académica, vem puxando a Académica atrás de si. A Académica também tem estado, de alguma forma, bem nestes últimos jogos. Aliás, foi ganhar a Amora. Foi vencer ao líder Amora por um resultado que foi um 4-3, portanto, como tal, um jogo que eu vi o resumo próprio para cardíacos, mas lá está. É aquilo que também temos vindo a dizer e continuamos a dizer, é que esta Liga 3 é muito competitiva e tem muita qualidade. Não só na zona onde o Moncarapachense está inserido, como também na outra zona. Portanto, há que encarar os jogos sempre como uma autêntica final, mas acredito que o Moncarapachense, vencendo no próximo fim de semana o Caldas, poderá também ter mais conforto, e as vitórias trazem esse conforto, trazem essa segurança, trazem também o acreditar que é possível. Portanto, há que aproveitar aqui este fator que é a fase descendente do Caldas, para vencer o Caldas e aí sim dar provavelmente um salto qualitativo na tabela e poder olhar para a frente com outra perspectiva, mas tal como disse, está um Moncarapachense mudado para muito melhor aquele que tenho visto nas últimas jornadas desta equipa de Moncarapaz. Muito bem, Encarnação, vamos zarpar para a segunda Liga. Na 15ª jornada, o Farense recebeu e venceu o Nacional por 1-0 e mantém as tais diferenças tanto para cima como para baixo. Na 16ª jornada vai receber o Benfica B, enquanto o Moreirense vai receber o Mafra e o Viseu vai ao Feirense. Comentários? Bom, tudo na mesma, mas com mudança do terceiro classificado, que era o Estrela da Amadora, e passou o Académico Viseu, que tem vindo numa fase ascendente brutal. Portanto, uma equipa que, com a entrada do Jorge Costa, começou a despertar, mas também com um enorme investimento que tem tido. É público que há vários investidores e com algum poder financeiro atrás deste Académico Viseu, mas o certo é que o Farense conseguiu manter, quer para o primeiro, quer para o terceiro, e nesta altura, se o campeonato acabasse, o Farense subiria de divisão, e a minha teoria iria sempre prevalecer, e irá sempre prevalecer, que é o Farense e mais outra equipa, mas nada está a ganho, e agora recebe um Benfica B, que eu tive o cuidado de ver o jogo com o Feirense, é para impróprio para cardíacos. Eu não me recordo de ver um jogo de futebol com um resultado de uma equipa a ganhar 2-0 e parece estar tudo pacífico, tudo tranquilo, tudo sem stress, e de um momento para o outro, aquilo na segunda parte parece que houve ali, se não passou o ciclone ali para a zona do Seixal, pouco faltou, porque realmente o Feirense renasceu das cinzas e espetou 6 bolas no Benfica B. Portanto, vai ser mais um jogo complicado. Aliás, todos eles até ao fim irão ser complicados. O certo é que o Farense tem que ir mantendo de alguma forma estas distâncias, porque estas distâncias dão-lhe conforto. E 5 pontos, não é muito ponto, é uma realidade. Estamos a falar 2 derrotas, um empate e uma derrota, enfim. Mas o Farense é uma equipa que tem qualidade, é uma equipa que tem excelentes jogadores. Eu não me canso de dizer isto e não me irei cansar de dizer isto até ao final do campeonato, provavelmente bem orientado, tem
toda uma estrutura que lhe dá todas as condições para que o Farense possa, juntamente com outra equipa, não sabemos bem qual é, de para o ano estar na Liga Principal do futebol português, a não ser, e agora iremos falar mais à frente da Liga BWIN ou da Primeira Liga, a não ser que haja aqui algo de muito estranho, que isto agora o país anda tudo muito estranho, todos os dias há coisas inéditas e estranhas a acontecer neste país. Esperemos que no futebol também não aconteça, mas logicamente há que ter muita atenção a este Académico de Viseu. Muita qualidade, continua na Taça de Portugal, tem vindo por aí acima na tabela classificativa, mas o Farense tem todas e mais algumas condições para ser uma das duas equipas que de certeza vai subir para a Liga Principal do futebol português. Armando, como é que viste o Farense e como é que antecipas a próxima jornada? Olha, tínhamos dito aqui na semana passada que estes 2 jogos agora em casa iam ser extremamente importantes. Iríamos perceber se aquela derrota diante do Futebol Clube Porto B tinha sido apenas um percalço ou se estávamos na presença de uma crise. E a primeira resposta foi positiva. É certo que com dificuldades, mas o Farense ganhou. E esperemos que ganhe agora também diante do Benfica B, sendo que os duelos com as equipas B são sempre mais imprevisíveis ainda. Este é um campeonato muito difícil, a segunda liga, e é ainda mais complicado quando se defrontam equipas que não se sabe exatamente que jogadores trazem, porque o Benfica já utilizou esta temporada, inclusive jogadores internacionais, o Lucas Veríssimo, por exemplo, que agora se diz que poderá ir por empréstimo para rodar, uma vez que está há bastante tempo inativo devido a uma lesão prolongada, e vários outros jogadores da equipa principal do planetário do Benfica já jogaram neste conjunto que participa na segunda liga. E, portanto, depende sempre muito daquilo que o adversário traz, sabendo-se que mesmo que sejam só e apenas miúdos, têm muita qualidade, porque senão não estavam num clube com a grandeza e a dimensão do Benfica ou do Futebol Clube do Porto. Não digo o Sporting, porque o Sporting não participa neste campeonato. E, portanto, estamos na presença de um jogo de elevado grau de dificuldade, em que é importante que o Farense mostre, pelo menos, a consistência defensiva que mostrou na última partida, porque sabe-se que a equipa em casa, no São Luís, acaba sempre por marcar um ou outro gol. Tem sempre o Marco Matias, que ou aparece para fazer uma assistência ou aparece a finalizar. Tem sido, quanto a mim, o jogador mais determinante desta temporada. E depois tem uma coisa maravilhosa, fantástica, que é aquele público que empurra a equipa e que a ajuda a sofrer, quando há que sofrer, e a galvanizar-se e a ir para cima do adversário quando a ocasião se proporciona. E, portanto, esperemos que venha mais uma vitória, uma vez que, como o Carlos disse, e muito bem, parece-me que há ali um perigo à espreita, que é o Académico de Viseu. E dentro de um mês precisamente, o Farense vai deslocar-se a Viseu. E interessa que vá a Viseu com alguma almofadinha, porque vai ser um jogo e peras. Porque imaginemos que, oxalá isso não aconteça, obviamente. Mas também, Armando, pode haver algum desgaste, é que o Viseu ainda está na taça da Liga. Pois está, mas imagina que as coisas até correm bem numa dessas competições. O acréscimo anímico, a força que isso dará, será uma coisa fantástica, e o Viseu ganhará ali um balão de oxigênio enorme, porque quando há vitórias não há cansaço. E portanto, o sucesso recente do Académico de Viseu tem sido vitórias. É verdade que agora terá adversários de muito peso nas fases mais adiantadas, quer da Taça da Liga, quer da Taça de Portugal, nos dois casos o Futebol Clube Porto. E portanto, as probabilidades são mínimas. Mas imagina que num desses jogos a equipa do Viseu consegue fazer uma gracinha. Isso vai dar um ânimo, um balão enorme de ânimo àquela equipa, e portanto isso fará com que a equipa esqueça o cansaço, porque se formos pelo cansaço, muitas vezes as grandes competições são decididas no final da época, e nós temos assistido quase época após época a desempenhos fantásticos de várias equipas na final da Liga dos Campeões, quando têm 50 jogos nas pernas. Porquê?
porque foram ganhando até chegar ali. E, portanto, esqueçam lá o cansaço. Naturalmente, estamos a fazer, é algo mal comparado, porque o Viseu não vai chegar a final nenhuma da Liga dos Campeões, obviamente, mas é para percebermos como o elemento vitória interfere de uma forma determinante no domínio psicológico do jogador e de uma equipa e dos treinadores e até do público. E, portanto, há que ter isso em conta. E é importante que o Farense, de facto, quando chegar a hora de ir a Viseu, dentro de um mês, vá lá com uma boa almofada, porque vai ser, digamos, na minha perspectiva, esse vai ser o jogo do campeonato. Porque se o Farense sair de Viseu com pontos, aí eu assino aquilo que o Carlos Encarnação tem vindo a dizer, que o Farense vai subir de caras. Oxalá isso aconteça. Eu acredito que poderá acontecer, porque o Farense tem um bom plantel, tem boas condições para aspirar a isso. Mas isto é passo a passo. O próximo passo é que o Benfica B, um jogo de extrema exigência, de grande dificuldade, e se o Benfica trouxer um ou dois jogadores da equipa principal, porque há alguns que ainda estão vindos de lesões e que estão no mercado para ser colocados, uma coisa é querer vender um jogador que não joga há não sei quantos meses, outra coisa é querer vender um jogador que até está em atividade e que se destaca na equipa B e por aí fora, acaba sempre por si mais valorizado. Deixa-me apenas fazer uma referência, porque acho que é importante em relação ao que se passou no último jogo com o Nacional. Foi a presença no relvado e nas bancadas de um dos melhores jogadores sempre da história do Farense, o Hassan Ader. Todos temos que estar enormemente reconhecidos àquilo que o Hassan Ader deu ao Farense, ao futebol português, e ao fim e ao cabo a todos nós que vibramos com os golos dele, e foram muitos. Foi um jogador brilhante, que teve uma carreira de sucesso no Farense. Foi o único jogador de uma equipa algarvia a sagrar-se melhor marcador do campeonato da primeira divisão. Esteve num campeonato do mundo, marcou inclusive um gol no campeonato do mundo, e portanto há aqui toda uma história, todo um percurso que temos que respeitar, para além de ser um homem de bom coração, um amigo, e naturalmente que fiquei sensibilizado pela forma como os farenses receberam uma sua velha glória, como o aplaudiram, como o abraçaram, porque isso é a essência do Farense também. O Farense é uma família muito grande, é um clube onde o espírito coletivo, a força das pessoas, do bairrismo, se sente muito, e naturalmente que estes momentos ajudam também a fortalecer isso. O Hassan, com a sua presença no Estádio de São Luís e com a forma como foi acarinhado e aplaudido, ajudou seguramente a que esses laços entre os farenses saíssem reforçados, e é importante que outros jogadores também com história marcante no Farense, e são muitos, sobretudo ali na década de 90, tivemos a oportunidade de ver jogadores de enorme talento, de grande qualidade, representar o Farense, e isso é parte essencial da mística do Farense, que é importante aproveitar, não apenas para podermos aplaudir aqueles que nos proporcionaram tantas tardes e noites de glória, como também para passarmos esse testemunho aos mais jovens que não os viram jogar, mas que é importante saber que essas pessoas são referências do clube, que deram muito ao Farense com aquela camisola, que deram muito ao futebol do Algarve e ao futebol português, e por isso o meu aplauso também para o gesto dos responsáveis do Farense ao chamarem o Hassan para estar presente neste jogo nacional e para o carinho que sentia à volta do jogador. Armando, vamos da balada para a Primeira Liga. Na 15ª jornada, o Portimonense perdeu na Luz por 1-0 e fez o que pôde. Na próxima jornada vai receber o Santa Clara, que trocou de treinador, e em caso de derrota pode cair no fosso ou em caso de vitória pode dar o salto. Que análise fazes? Quando tu dizes que o Portimonense fez o que pôde diante do Benfica, fez pouquinho, não é? Porque de facto foi um jogo mal conseguido da formação do Portimonense. Apenas um remate e nenhum remate enquadrado. Aliás, o Paulo Sérgio hoje na antevisão ao jogo com o Santa Clara, a maior preocupação que ele mostrou foi de facto a circunstância do sistema ofensivo da equipa não estar a funcionar. Isto porquê? Porque não foi apenas o jogo com o Benfica. Na segunda parte do jogo com o Casa Pia, o Portimonense também não tinha conseguido o único remate. E, portanto, quem não remata não tem condições para fazer golos e para ganhar jogos. Muitas vezes
ouvimos os treinadores, quando há um ciclo negativo, bom, eu não estou nada preocupado porque criamos 10 oportunidades, se não estivéssemos a criar é que era complicado porque significava que não conseguíamos chegar à baliza contrária. Ora, o problema do Portimonense é que vai em 3 derrotas seguidas e no último jogo e meio não conseguiam rematar a baliza. E, portanto, há aqui, digamos, a conjugação de duas circunstâncias. Um ciclo negativo e uma nula produtividade ofensiva. Já não falo no aproveitamento de oportunidades, mas falo na criação de oportunidades. E isso, de facto, é que é muito preocupante, porque pode haver uma tarde má, uma noite má, e os avançados não acertam com a baliza, mas a equipa criou e desperdiçou 6, 7, 4, as que forem oportunidades. Então, e quando não se consegue criar nenhuma, o que é que se pode dizer em termos do processo ofensivo da equipa? E o Paulo Sérgio disse que trabalhou muito nos últimos dias essa situação, no sentido de que a equipa possa aparecer com outra fluidez no processo ofensivo. Esperemos que isso aconteça, porque isso é fundamental. O Portimonense igualou na Luz o segundo pior ciclo da temporada no campeonato, 3 derrotas seguidas, já tinha tido um ciclo de 3 derrotas seguidas, e a verdade é que tem vindo a cair na tabela, porque esse ciclo anterior também não foi há assim tanto tempo quanto isso, foi em novembro e dezembro, e portanto estamos aqui a falar de uma quebra acentuada de produtividade da equipa, que esteve durante as primeiras 13 jornadas na primeira metade da tabela classificativa e agora já está na segunda metade da tabela classificativa. Pode dizer sempre que há aqui alguma margem de folga, há uma margem de folga de facto de 7 pontos em relação ao clube que está na posição de liguilha, mas se nos lembrarmos, há 2, 3 semanas estávamos aqui a falar em 10 pontos. Portanto, 3 pontos já foram embora. E naturalmente que depois o Marítimo, que ganhou ao Sporting e que está em lugar de descida, já não está a 13 ou 14 pontos, já está só a 9 pontos. E, portanto, isto são sinais preocupantes. É um jogo importante. É um jogo que pode marcar a segunda volta, a segunda metade da época do Portimonense. Se o Portimonense ganhar, recupera alguma da margem de folga e poderá, com um ou outro jogo mais conseguido ou menos conseguido, manter-se ali numa situação estável na tabela classificativa e acabar por garantir a permanência sem grandes sobressaltos. Se eventualmente perder, há aqui todo um conjunto de circunstâncias negativas, porque se perder é porque ou não vai marcar golos ou vai marcar poucos golos. Se perder, cumpre o pior ciclo da temporada com 4 derrotas seguidas. Se perder, vê as equipas de baixo aproximarem-se. E estes pequenos registros, por muito que se queira depois trabalhar a parte psicológica durante a semana, marcam os jogadores, marcam o grupo e traduzem-se em quê? Perde-se confiança. E um grupo perdendo confiança está mais perto da derrota do que da vitória. E, portanto, daí a importância deste jogo com o Santa Clara para o futuro próximo do Portimonense, sendo que as últimas exibições não têm sido muito bem conseguidas. Esperemos que a equipa consiga agora melhorar um pouco o seu rendimento, parecendo-nos também que são importantes reforços. O Portimonense perdeu o Anderson, que decidiu não renovar e foi despromovido, trabalha com a equipa de sub-23, portanto deixou de contar. Alguns jogadores têm estado lesionados, nomeadamente o Wellington, que é o melhor marcador, ainda é o melhor marcador da equipa, mesmo estando de fora há muito tempo, e chegou um defesa central e um guarda-redes, ou seja, para ajudar no ataque não chegou ninguém. E portanto, o Paulo Sérgio está um pouquinho limitado nessas suas opções e é necessário que até ao fim do mês haja ali alguma reposição, pelo menos um extremo que creio que é fundamental. Vamos esperar que este jogo com o Santa Clara afaste algumas nuvens e que na próxima semana seja possível estarmos aqui a olhar com mais otimismo para esta segunda parte do campeonato da equipa do Portimonense. Declaração, estamos na reta final. Uma antevisão. Faz uma análise sobre o jogo do Estádio da Luz e uma antevisão do jogo do Santa Clara. Com o Estádio da Luz é rápido e eu sei que tu não vais gostar de me ouvir dizer isto, mas eu estava em casa a ver o jogo e a dar altura fiz uma experiência que foi escorreguei e caí no chão do sofá e o árbitro marcou penalti contra o Portimonense. A partir de deixei de ver o jogo. Não vale a pena. Epá, isto do futebol tem que mudar. Isto do futebol tem que mudar. Não há hipótese. É uma vergonha para quem está em casa a ver um jogo de futebol. Ver aquela vergonha daquela arbitragem. Tudo o que o Armando disse e deixei de ver o jogo. A partir daquele momento que há aquela grande penalidade
que eu caio em casa, eu que estou a 300 km no Estádio da Luz, caio em casa e o árbitro marca penalti contra o Portimonense, eu deixei de ver o jogo. Não vale a pena. Andamos aqui há anos a tapar os olhos a quem? Depois vem-me dizer, lá estás tu a falar dos árbitros. Milhões viram aquilo. Por amor da santa, para não dizer aqui outra coisa. E para não me irritar. Então andamos a fingir aqui, ou andamos a brincar aqui ao futebol, ou aqui. Pá, querem dar os títulos, já os títulos, promovam já os das equipas, pá. Que era o que eu falava do Farense. E espero que não venha a acontecer nas próximas jornadas e daqui para a frente. Isto tem que acabar, pá. Isto tem que acabar. Isto no futebol português tem que acabar de uma vez por todas. Ponto. Porque há muita gente que faz como eu, a desligar a televisão. Acabou. Pá, seja o Portimonense, seja o Farense, seja quem for. Não há hipóteses. Estão a matar o futebol em Portugal. E quem está a matar o futebol em Portugal é aqueles que depois vêm dizer que estão sempre a falar de arbitragem. Que é uma vergonha. Basta olhar os jornais esportivos a seguir a um fim de semana desportivo e ver-se os casos que são. Há um penalti claro contra o Marítimo, no Marítimo Sporting, que o árbitro simplesmente não marcou. Não marcou. Como não marcou muitas vezes contra o Farense, com o Marco Matias, quer na Amadora, quer aqui no São Luís. Portanto, não andamos aqui a brincar ao futebol. Isto, se, ainda há pouco falamos de SADs, se o governo quer pôr mão nas SADs, ponha mão na arbitragem. Também. Chegue junto da Federação, chegue junto da Liga, e diga, meus amigos, não andamos aqui a brincar ao futebol. Há milhões de euros envolvidos nisto. Um jogador não pode fingir que caiu o árbitro penalti. Isto não pode ser. Desliguei a televisão, não vi mais o jogo, portanto, não vou falar do jogo. Peço imensa desculpa, Emílio. Não vi, porque achei uma vergonha, independentemente depois de ter ido ao VAR e ter sido revertido, é uma vergonha para quem está no estádio de futebol, paga um bilhete, 20, 30, 40, 50 euros e vê a vergonha que se vê nos jogos da Primeira Liga, da Segunda Liga e nos outros que as televisões não estão e que deviam estar, e que o Canal 11 já vai estando muitas das vezes, mas vai de alguma forma, digamos que não apontando o dedo como deve apontar, devia haver nos outros escalões também do futebol português para nós percebermos um pouco daquilo que se passa. Porque quando estamos a ver se é o que é, e volto a dizer, eu caí em casa e o árbitro no campeonato contra o Portimonense. Ponto. Está fechado. E o Santa Clara? Do Benfica Portimonense. Em relação ao jogo do Santa Clara, o Portimonense tem aqui uma boa oportunidade para poder regressar às vitórias. Não vai ser um jogo fácil, aliás, o Santa Clara também mudou recentemente de treinador, portanto uma chicotada psicológica pode ter um revés positivo na equipa açoriana, mas acredito que o Portimonense, que com maior ou menor dificuldade, poderá de alguma forma regressar aos bons resultados e esperemos que sim, que é para criar então aquela almofada que já foi maior em relação aos lugares que dão acesso à liguilha e à despromoção e consiga também conquistar 3 pontos perante um adversário que penso que está à sua altura. Se não houver casos anormais, penso que o Portimonense poderá de alguma forma regressar já às vitórias frente à formação do Santa Clara no próximo jogo. Muito bem, meus amigos, não temos mais tempo, agradeço a vossa presença, esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Obrigado e boa noite.